Cara, o que a gente tem que tratar é o indivíduo com o respeito máximo. A sociedade que trata o indivíduo, se a gente individualizar os direitos, a gente tem que individualizar, porque... Mas eu acho que falta uma união, sim, no Brasil. Eu acho que a gente não se enxerga como brasileiro, isso é uma realidade, né? A gente é bastante cachorro vira-lata. Você vê pelos nossos próprios heróis, né? A gente teve grandes cientistas, como, por exemplo, o Vital Brasil, que deveria estar nos livros de ciências, assim como Einstein, Newton e outros cientistas estão, né? Pasteur. A gente teve aqui grandes nomes, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz. A gente teve agora o cientista Sérgio Henrique, que foi o cara que criou o captopril, né? A partir de uma molécula que a jararaca produz e salva bilhões de vidas todos os anos e ninguém sabe quem é um cientista brasileiro. Então, essas figuras nacionais, elas deveriam ser exaltadas não pela pessoa em si, mas pelos grandes feitos que eles fizeram com uma unidade, porque a gente é muito cachorro vira-lata, o brasileiro é muito cachorro vira-lata. Ele acha que o gringo sempre é melhor, sempre é melhor. Mas nós temos aí a própria Petrobras, temos a Embraer, temos a Embrapa, por exemplo, que colocou o Brasil de 1980 num país de longe, hoje um dos maiores produtores agrícolas, etc. Esse tipo de coisa que nos dá unidade. O que a gente tem hoje é muito a pauta identitária. É claro que as pautas identitárias são importantes para proteger as minorias, isso é fato, mas o fato é que hoje tem gente vivendo das pautas identitárias de uma maneira que até nos separa. É o dia inteiro de briga, né? É o dia inteiro de branco contra negro, mulher contra homem. São os... Você é biólogo, você vai entender essa analogia. As pautas identitárias são iguais àqueles fungos que entram nas formigas, tá ligado? As pautas identitárias têm apenas esse propósito. Elas não fazem nenhum bem à sociedade, não ajudam o entendimento nenhum, elas criam preconceito, criam inimizade, criam diferenças, elas dividem a sociedade. Elas são, inclusive, pautas que foram orquestradas em órgãos internacionais visando conquista de populações. Então, você fala que é nacionalista, você não pode defender pauta identitária de forma alguma. Sim, entendeu? Sim. Não, quanto a isso a gente concorda, não tem nenhum problema de admitir isso. Eu entendo que a pauta identitária é importante para algumas coisas, mas ela está exacerbada ao ponto de dividir o país. Para que ela é importante, Henrique? Eu acho que para, pelo menos, a gente entender eu acho que a pauta identitária ela é importante para a gente poder entender algumas nuances, como, por exemplo, o quanto uma mulher sofre, o quanto o negro sofre na sociedade. Elas têm uma importância, só que elas são exacerbadas ao ponto de dividir o país, que é o que tem acontecido. Isso faz parte de uma coisa chamada soft power, que é um marketing internacional vindo, migrado dos Estados Unidos, no qual hoje, na boa, se tu chegar aqui e botar uma grana, igual fizeram na Ucrânia, lá, fazer um Euromaidan, se botar uma grana, igual o Cambridge Analytics fez com a Inglaterra, etc., e fomentar a divisão do país, eu não duvido nada que grupos separatistas queiram dividir a Amazônia, dividir a Bahia, eu dividi o Rio Grande do Sul, e por aí vai. Isso está acontecendo. Vão pipocar. Mas não ainda não está sendo pago, mas vai ser. Claro que tá. Você acha que essa divisão PT-Bolsonaro é o quê? Você acha que é orgânico? Tem algo aí. Cara, a gente tá fudido. Você tá falando, tipo... Cara, eu entendo que realmente houve um momento da sociedade que a gente tratou as pessoas negras de uma maneira desumana, injusta, escravidão, tal. Isso aconteceu no período da humanidade. Mas você é biólogo, você sabe que nós escravizamos outras etnias também, nós como a raça humana, entendeu? Então, se você pegar a história da escravidão humana em geral, ela não tem só as pessoas negras. Ninguém é mais importante do que ninguém. A escravidão em total é ruim, entendeu? Então, eu não vejo nenhuma necessidade da gente dividir, tipo, as pessoas pela sua cor de pele, pela sua etnia. Na minha visão, é todo mundo igual. Nós somos todos iguais, tipo, perante a Deus. É claro que nós temos as nossas diferenças. Um é mais alto do que o outro, um é mais... a gente tem as diferenças de aparência, entendeu? Mas o fundo, o ser humano, ele é um bicho com a mesma alma, entendeu? A nossa alma é igual, entendeu? Nossa alma tem o mesmo valor, pelo menos é essa a visão. E eu acho que essas pautas identitárias tentam separar, focar em separar as pessoas por cor, entendeu? E eu não acho bom a gente ficar separando as pessoas por cor
ou por etnia. Eu acho que a gente tem que separar as pessoas individualmente pelo seu mérito individual, entendeu? Então, eu não acho que essas pautas identitárias ajudam em nada. Eu acho que elas ajudam a separar, a individualizar. Em vez de individualizar o ser humano, eles ajudam a coletivizar o ser humano. E aí, em vez do indivíduo se considerar como um indivíduo que tem as suas posições políticas, não, ele vira, eu sou o indivíduo caucasiano, digamos assim, entendeu? Inclusive, a fonte da supremacia branca é uma fonte identitária. A supremacia branca é uma política identitária, na minha visão. Faz sentido. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente exagera um pouco na pauta identitária, mas, veja, alguns grupos precisavam ser protegidos sim. Eu, por exemplo, quando eu fiz faculdade, não existia negro na faculdade. Não tinha negro. Tinha uma menina que estudava comigo, Dara, na minha sala, tinha um garoto chamado Rock, que fazia letras, e tinha os serventes. Somente estes eram negros. Então, dizer que não tinha nada de errado, tem algo de errado. Até porque a escravidão aconteceu em todas as partes, sim. Mas peraí, rapidinho. escravidão só pela... Eu não estou falando que não tinha nada de errado, tá? Só para deixar isso claro. Sim, mas alguma coisa precisou ser feita. Alguma coisa precisou ser feita. É que a minha visão é que você não acaba com o racismo reforçando que tipo, um grupo tem que ser tratado de uma forma diferente do outro na sociedade, mesmo que de forma positiva, entendeu? Eu acho que você acaba com a desigualdade social tratando o indivíduo, empoderando o indivíduo, entendeu? Em uma sociedade onde todos os indivíduos têm a mesma força, tipo, podem ter a mesma oportunidade de chegar lá, entendeu? Mas esse que é o problema, eles não têm a mesma oportunidade. As pessoas não têm a mesma oportunidade. Isso que é muito difícil você mudar de espaço. Aumentado, Henrique. As pessoas não têm aumentado. A gente não tem visto um aumento da população, das minorias nos ambientes de trabalho. Mas por medidas socioafirmativas, né, cara? Não, a gente está vendo isso porque é natural. As pessoas elas veem essa questão, essa injustiça, e elas estão querendo contratar pessoas diversas. Mas foram medidas, de certa forma, de certa forma, a pauta identitária ajudou nisso. A minha crítica é o exagero da pauta identitária que não quer resolver o problema, quer viver do problema. Isso tem acontecido e tem fomentado, sim, a divisão do país. Alguma coisa foi necessário fazer, isso é fato. Mas ela não pode ser exacerbada, como eu tenho visto que está acontecendo. Você vai, por exemplo, você entra no TikTok hoje, o dia inteiro, em qualquer live que você vai, é discussão de gênero, discussão de etnia e etc. E o próprio soft power, que são a própria rede, ela incentiva isso. Com o ponto que você pega o BitDance, que é lá na China, que é o TikTok, lá na China o conteúdo que é mostrado é conteúdo educacional. O TikTok, eu fui banido do TikTok 13 vezes. O que eu fiz no TikTok? Dei aula. Eu fui banido 13 vezes do TikTok, até a hora que eles me deram um selo lá e falaram, porra, tem uma coisa errada. Não, por que cara, o algoritmo está banindo um educador? Mas virou marketing, né? Virou fonte de lucro. Por que um educador é banido e quem fica o dia inteiro fazendo putaria naquela porra tem selo de verificado? Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Aí eles decidiram não. Henrique, é o propósito soft power, claro. Então elas não têm papel nenhum na sociedade, entendeu? Elas se camuflam como se elas estão fazendo algo para ajudar, entendeu? Mas, na verdade, elas estão criando doença mental na cabeça das pessoas. Cara, o que a gente tem que tratar é o indivíduo com o respeito máximo. A sociedade que trata o indivíduo, se a gente individualizar os direitos, a gente tem que individualizar, porque, cara, o indivíduo é a menor fração da sociedade, certo? Sim. Se a gente tem a menor fração da sociedade potencializada, toda a equação é maior, entendeu? E quanto mais igualitário for o potencial do indivíduo, menos desigualdade social você vai ter na ponta, no resultado final da equação, entendeu? Então, de um ponto de vista lógico, qualquer política pública ela deve visar maximizar a qualidade de vida do indivíduo sem distinção de identidade, entendeu? Porque essa é a única forma de você ter
um equilíbrio equacional final para um resultado com o mínimo de desigualdades possíveis, entendeu? Porque se você pegar e fazer a equação por identidade, você vai fazer um resultado final com grupos seletos de seres humanos com certas propriedades, entendeu? Você vai coletivizar a humanidade em categorias, você vai categorizar a humanidade, entendeu? Esse é o resultado do coletivismo e do identitarismo. É a coletivização da humanidade e a separação de nós em grupos. E eu proponho que a gente mude essa ótica em vez de a gente tentar separar a civilização em grupos, a gente tentar individualizar ao máximo o tratamento para que isso não ocorra. Ô, pessoal, olha só, Monark, você tá morando aí já nos Estados Unidos há o quê? 1 ano e meio, 2 anos? 2 anos quase. Como é que você enxerga aí a questão da divisão étnica nos Estados Unidos? Porque, por exemplo, para qualquer pessoa daqui do Brasil, da América do Sul e tal, não sei o quê, todos nós somos latinos, não é? Você é tratado como latino aí. Eu sou meio tratado como árabe, eu tenho uma cara de árabe. Às vezes a galera... Eu, então, tô fudido, né? Homem-bomba aí nessa porra. Puta que pariu. Quando eu ia para os Estados Unidos antigamente, eu fazia barba. Hoje não mais, mas antigamente eu fazia. Mas como é que você vê essa questão da separação étnica aí nos Estados Unidos, cara? Olha, aqui tem muita pauta identitária, né? Então, aqui é o berço. É o berço. Aí na Europa também. A Europa... Na verdade, o berço intelectual das pautas identitárias foram na Europa, né? Mas foi patrocinado pelos Estados Unidos. Então, você tem um grupo político que domina grande parte do mundo, digamos assim, que tem essas pautas, né? Então, aqui tem, mas aqui eu vejo que é bem diverso. Aqui tem muito imigrante trabalhando em postos de gasolina e em comércio, você vê muito imigrante, entendeu? Então, lá, sim, você vê pessoas diversas aqui em locais de trabalho, entendeu? Você vê bastante pessoas diversas, né? Mas aqui os Estados Unidos é um país organizado, né? A questão é que aqui eles têm uma lei, né? Eles têm uma identidade nacional, né? Eles têm... Aqui o bagulho funciona, as cidades são muito bonitinhas, é tudo limpinho, entendeu? Então, é legal os Estados Unidos. Porque não vai reclamar, não. Não, eu também gosto. Inclusive, estou indo para aí já daqui a 2 meses ou 3, sei lá, para o Mundial. Aí vamos estar junto aí em Orlando de novo. Mas assim, aí nos Estados Unidos, né, os caras só consideram branco mesmo, não a maioria, mas muita gente aí considera branco quem nasceu aí, né? Fora daí é latino, é árabe, é o caralho, não é? Sim, eu não sei o que eles... deve ser. Mas essa discussão, tipo, quem é branco, você percebe como é bobo? A gente discute. Sim, mas é um ponto. Você está morando hoje num lugar que tem uma visão diferente do que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, entendeu? Eu acho que é bem parecida a cultura dos dois países, de certa forma, sabe? Mas nessa separação, tu também acha? Eu acho que não. Eu acho que o americano ele tem muitos traumas geopolíticos, né? Então, a sociedade tem certos estigmas que o Brasil não tem. E o Brasil tem certos estigmas que o americano não tem também. Sim. Mas, de certa forma, eu vejo as duas sociedades muito parecidas. A gente meio que consumiu o mesmo conteúdo, né? Nós somos civilizações ocidentais, né? Não, porque eu considero que seja um pouco pior essa separação étnica aí nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil acha até talvez não sei se é diversidade, né? Porque aqui é diverso aí também, né? Mas, enfim, eu acho pior aí do que aqui. Aqui a suruba foi maior, né, cara? Aqui a suruba foi maior. Até porque esse conceito, eu acho engraçado pra caramba, né? Quando a gente vai pegar dentro da biologia. Lá nos Estados Unidos tem até bairro de negro, né? Em Nova York tem bairro de negro, por exemplo, né? Assim. No Brasil tem bairro de etnias também. Nem é ruim ter alguns bairros. Eu acho muito legal a liberdade. Mas aqui está relacionado à pobreza, né? É diferente.
Aí você tem relação também, não só a pobreza, mas a etnia. E eu acho engraçado essa discussão, porque, por exemplo, o cara, ele chega e fala, não, porque eu sou branco. Ele não entende, dentro da divisão humana, esse conceito é meio descabido, até porque, por exemplo, o europeu ele é completamente misturado, todo ele. Você pega o inglês, ele é uma mistura de romanos, que são latinos, é uma mistura, romano pra caralho, na situação. Germânicos, eslavos, a parada toda. Assim como você pega o europeu mais do sul, que tem árabes no meio, inclusive o britânico também tem árabe no meio. Só que eles ficaram da cor um pouco mais branca. Enquanto que outros ficaram, nós aqui ficamos mais cajuzinho, eles ficaram mais docinho de coco. E aí isso é o suficiente para eles se distinguirem, né? Como etnia. Tipo, olha, não, porque eu sou branco. Tá, mas você é branco, mas qualquer branco ele tem mistura de outros povos também. E assim como qualquer negro, qualquer latino, ele é misturado com outros povos também. Vocês só ficaram mais claros por cor. Então não tem muita diferença. De fato, eu acho que a divisão brasileira é um pouco mais realista, né? Você parece ser branco, é branco. Parece ser negro, parece negro. Seria mais assim. Até porque todo mundo é misturado, de certa forma, inclusive os europeus e os americanos. Eles só não querem admitir isso. Sim. Fala, mano. Não, o Brasil é um país de imigrantes, né? Ele é um país de mistura, né? E, em teoria, tinha os índios aqui, e de repente chegou um monte de galera da Europa, das Arábias, do Oriente Médio, da Ásia, da África. Então, o Brasil é uma miscigenia, né? É uma mistura de raças e credos e tudo mais, né? É até poético, de certa forma, é bonito, né? Porque existe uma equação social de mistura, né? Tu tem árabe no meio também, não tem, Monarque? Oi? Tu tem árabe no meio aí, não tem? Teu sobrenome? Sim, eu tenho minha Libanês? família por parte de pai, o meu avô, ele veio do Líbano, né? Então você é Brima também, que nem eu. Não sei o que é isso, mas talvez eu seja. Brima tem descendente de libanês. Beleza, eu sou Brima, então, igual você. Eu acho que o ideal, eu acho que o legal, assim, seria, né, uma utopia, seria se a gente pudesse ser reconhecido como brasileiro em qualquer lugar que a gente vá, né? Tipo, porra, tá brasileiro, caraca, que maneiro e tal. A gente Não, eu sei, mas todo mundo abre sorriso aqui. O pessoal gosta do brasileiro no Estados Em Unidos. Orlando eles adoram, dependendo da gente. No Texas eu já não Deixa o sei. dinheiro aí, né, cara? No Texas também. Texas também, sim. Tá bom. Nova York, Nunca fui, não sei. Às vezes torce o nariz ali, tem lugar. É foda, mas enfim. Gostou dessa resenha? Então, olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição. E, pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você. E se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição. Vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?